quando você é doutor médico, né? Você vai se posicionar nas redes sociais, você tem que ser blogueiro, tem que ficar dançando, né? Então, o paciente chegar... A nossa intenção aqui com esse bate-papo também, cara, é contribuir para quem tá iniciando aí na área da saúde. Claro. Pergunta assim, até um pouco prática aqui. Antes e depois funciona? Cara, funciona. A rede social ela vai muito além de um canal de aquisição de novos pacientes. Ela também serve como um relacionamento da sua base atual de pacientes também. Total. Questão aí de dancinha, né? A gente não precisa fazer isso. Cara, cabe você como que você quer se posicionar para os seus pacientes. Se for o doutor da dancinha, que seja. Eu, particularmente, não sou. Quando você segue tendência, você já tá atrasado. Acaba o profissional, ele também se ilude com a questão ali do que é viral e do que não é viral. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Clinicast. Um Clinicast que a gente soma marketing com saúde. E hoje eu estou muito bem acompanhado ao lado do nosso doutor João Longo, ou melhor, doutor, conte comigo. Tudo bom, João? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, e você, cara? Que privilégio receber você aqui, eu que agradeço o convite, você tá me trazendo aqui nesse espaço maravilhoso que você construiu aqui para estar recebendo a gente, para a gente poder falar um pouquinho de saúde, falar um pouquinho de marketing, falar um pouquinho de vários assuntos pertinentes aí. Excelente, cara, que bom. João, para começar nosso bate-papo, para descontrair, quebrar o gelo, eu vou te fazer uma pergunta assim, bem ousada, bem incisiva, tá? João, é o seguinte, o que tira o sono do implantodontista quando o assunto é gerar pacientes para sua clínica, cara? Bom, eu acho que a questão nem é o implantodontista perder o sono, mas assim, eu acho que o profissional da saúde, que ele não se posiciona da maneira correta no mercado, acaba que ele não consegue gerar público correto para ele poder atender de forma correta e poder cobrar de maneira correta e fazer todo o seu posicionamento de maneira correta. Cara, e já que a gente entrou nesse assunto também, João, quero que você também compartilhe aqui com a gente um pouquinho da sua experiência. Cara, desde quando você era recém-formado, né, até hoje, já que com a sua carreira um pouco mais consolidada, um pouco mais madura, como é que foi esse progresso, cara? Como é que foi essa jornada até chegar onde você está hoje, cara? Bom, eu sou dentista por formação, há mais de 10 anos já formado. Eu sou pós-graduado em implantodontia, né, a especialidade que trabalha com implantes dentários. E durante muito tempo, a gente acaba indo para clínicas populares, quando a gente sai de faculdade, a gente acaba indo para algumas outras clínicas e tendo experiências de diversos nichos na odontologia. Mas eu acredito muito que o profissional não tem que ficar preocupado isso. Por quê? Quando eu me formei, a gente não teve matéria na faculdade que falava sobre marketing, que falava sobre posicionamento, que a gente falava sobre esses assuntos, né? Até mesmo sobre a gestão dentro do consultório. Então, assim, durante muito tempo eu tive que buscar aprender, né, o que eu não sabia para poder realmente conseguir fazer isso aí acontecer. Não, bacana, que bom você compartilhar isso, cara. E como é que você aprendeu? Já que você não teve isso na questão acadêmica, né? Uma matéria sobre marketing, sobre gestão, como é que foi o desafio? Como é que você conseguiu aprender isso? Foi na cara dura? Mais ou menos, né? Bom, antes de eu fazer odontologia, eu cheguei a fazer alguns períodos de comunicação social, né? Fui para a área de publicidade, fui para a área de marketing, eu gostei muito dessa área, mas não era o que realmente me trazia aquele fogo, aquele brilho no olho, né? Aquele brilho no olho da profissão. Sim. Né? E acabei indo para a área da saúde, onde eu me apaixonei pela odontologia, o que eu amo fazer, mas como dentista, né, acaba que a gente não é só dentista. Acaba que a gente é empresário, a gente é o marqueteiro, a gente é o administrador, a gente faz de tudo um pouco exatamente para ter uma carreira firme e consolidada ali como profissional de saúde, né?
Cara, não, é realmente assim, cara. A gente hoje conversa com vários profissionais da saúde, é sempre a mesma situação. A pessoa, ele realmente consegue, às vezes investe milhões, milhares na sua carreira. É Ele se verdade. forma É verdade. e quando ele vai encarar o mercado assim, né? Claro que, poxa, você tem uma formação, né? Então, assim, a parte, né, que realmente dá tanto trabalho, você já conseguiu realizar. Exato. Mas tem esse problema, né? Como é que eu faço agora? Como é que eu vou gerir minha empresa, minha clínica, meu consultório? Como é que eu vou gerar pacientes, né? Então, bom, como dentista, né, eu acho que a gente como técnico em odontologia, a gente aprende tudo sobre odontologia, essa parte técnica, mas a gente tem que buscar o como gerir, o como administrar. Isso é importantíssimo. Desde o passo ali que a gente tem que aprender a planejar uma anamnese correta para a gente passar para o nosso paciente, desde a parte financeira, da onde a gente está fazendo pagamento, onde a gente está fazendo recebimento, enfim, tem toda uma parte por trás do atendimento técnico, né? Entendi. Do sorriso bonito ali no final da foto e tudo mais, que é importantíssima para o dentista. Cara, assim, não, eu imagino. Antigamente você bastava ser especialista também numa área, né? Cara, antigamente era muito engraçado. Meus professores, eles falavam, olha, você vai se formar e você vai acabar fazendo seu consultório e vai ficar tranquilo, vai estar com a vida estável. Na Meus prática foi assim? professores pegaram uma época onde o tratamento ainda era feito em dólar. Então você imagina o quão ele realmente não precisava se preocupar em fazer aquele marketing todo, Sim. aquela coisa toda. E com o mundo digital hoje, né, Gabriel, a gente não pode fugir disso. E a cada semestre a gente forma aí quantos dentistas em cada faculdade? Mais de 100, acredito eu, em Sim. cada faculdade. Eu já não sei quantas faculdades tem no país hoje, mas você imagina o número de novos CROs vindo aí a cada semestre. Então, assim, o profissional está tendo que se reinventar de uma maneira diferente, se posicionar de uma maneira diferente e até mesmo saber gerir a sua carreira e vida de uma forma diferente. Cara, você falou que antes de fazer, né, entrar na área da saúde, você ingressou, né, foi entusiasta também na questão do marketing, não é isso? Sim, Mas assim, na área da saúde, quanto tempo você tem de carreira já? eu já tenho 10 anos. Cara, então você... 10 anos é um tempo, né? É uma carreira bem prolongada. Mas assim, você chegou a sentir esse baque, cara, do digital entrando? Tipo Cara, assim, ou você já estava no mercado verdade, do digital já rolando? Na verdade, durante esses anos, esses 10 anos, parece às vezes ser muito tempo, mas 10 anos a gente pisca, Passa passa rápido. rápido. Então, assim, eu digo que desde quando eu me formei até o dia atual, hoje, a gente passou por muitas questões. Tanto nas questões que eu estava me formando ainda, entendendo como que a parte técnica, a parte de gestão funcionava. Mas eu acabei entendendo outra parte da odontologia também, que é essa parte de gestão, que eu não entendia. E só depois de especialista em implantodontista, depois aí de 4 anos que eu me formei em odontologia, eu entrei para especialização. Já vão mais ou menos uns 6 anos aí de especialização também, mais ou menos, 6 a 8 anos de especialização. Bem longo. E nesse meio tempo a gente teve pandemia, Sim. a gente teve um ingresso de um novo mundo aí de comunicação. Acabou que a gente teve que se comunicar cada vez mais pela internet, Exatamente. né? A gente teve que se reinventar da forma de não só se comunicar verbalmente, mas até mesmo como a gente se veste, como a gente vê a vida, Sim. né? Então eu parei durante muito tempo e parei e pensei realmente o que eu gosto, aonde que eu quero chegar. Então acho que o planejamento não é para amanhã ou para depois. A gente tem que pensar a longo prazo. E pensar esse a longo prazo e pensar assim, daqui a 10 anos, como é que eu tenho que estar? Entendi. Aonde eu tô me vendo daqui a 10 anos? Sim. Parar para pensar dessa forma
a gente consegue ter até um amadurecimento mais rápido da nossa carreira. Eu acho isso fundamental. E vou te falar, cara, o marketing, né, seja em qualquer segmento, até na área da saúde também, ele é um mecanismo vivo, né? Ele está o tempo todo ali em mudanças. E se o que você aplica hoje funciona para você, daqui a 6 meses, daqui a um ano, Pode não já funcionar. não funciona mais. É verdade. Então, assim, é o tempo todo se reinventando, se reinventando, se reinventando. E é aquilo, a gente é o tempo todo comparado, né? Uhum. Então, foi o que você falou. Se você não investir na sua comunicação e também na sua, no seu vestuário, né? A forma que você se veste, se posiciona, as pessoas vão comparar você com o outro e qual é o melhor? E vai acabar escolhendo Exatamente. quem se posiciona. E falando em posicionamento, eu tenho uma dúvida, cara, uma curiosidade aqui. Doutor, conte comigo, né? O seu nome, a sua marca registrada, cara. Isso é marketing? Claro que é marketing, né? Mas como que surgiu essa ideia? Um pouco, né? É um pouco marketing, né? Um pouco, vamos dizer assim. Então, o Conte Comigo começou mais ou menos há uns 5 ou 6 anos Nossa, atrás. Bacana. Né? Enquanto eu trabalhava na Prefeitura Municipal de Rio Bonito, né? Eu era cirurgião dentista na Prefeitura. Legal. E durante esse período que eu passei também durante a pandemia, onde eu fiz os atendimentos, continuei os atendimentos, não parei, fiquei vestido com aquela roupa, né? Parece de astronauta, inclusive. Mas foi uma época onde eu vi que as pessoas estavam precisando de um aporte até emocional. Sim. E eu comecei a postar, às vezes, uma frase motivacional todo dia. Todo dia eu postava uma frase motivacional ou repostava alguma frase bacana de algum outro colega que eu gostasse. E isso começou a dar um boom lá em Rio Bonito, das pessoas falando, pô, João, conte comigo. Então ficou. Então eu não quis perder também a coisa e conte comigo. Não, bacana, cara. E realmente você cria uma identidade, né? Uma raiz em cima daquilo ali, cara. É verdade. As pessoas já conseguem te reconhecer muito mais facilmente. Não, cara, é verdade. Rio Bonito, onde é o berço da minha família e tudo mais, é onde eu passo na rua e as pessoas já me conhecem. Então, assim, não só pela cunho familiar, mas agora, tanto por eu ser dentista e por tantos atendimentos que eu fiz e contribuição para a cidade, ajudou muito, muito, muito a ter esse também posicionamento diferente aos olhos das outras pessoas, que de repente não me viam com esses olhos. Entendi. Então, assim, não só como dentista, eu acabei me posicionando de uma forma como um amigo. Um amigo para as pessoas. Então, cara, que vai muito além de ser somente um dentista, né, cara? Então, assim, muitas das pessoas chegavam no meu consultório, às vezes não era para tratar do dente, era para me falar ali, João, olha, hoje eu passei por um problema assim, assim, assado. Pô, incrível, Gabriel. Eu até agora lembrei de uma situação que foi no posto de Boa Esperança, há muitos anos atrás. Veio uma menina, enfim, foi uma história simplesmente para mim que me marcou muito. Foi uma questão muito peculiar da vida dela. Ela era uma menina nova, menor de idade, chegou no posto de saúde e, por incrível que pareça, ela foi até a minha sala para perguntar, João, você pode me ouvir alguns minutos? Que isso? E ela contou uma história assim que eu fiquei... Na hora eu não sabia o que fazer, que realmente... Eu nem posso falar aqui o que realmente era, mas assim, era uma questão muito particular da vida dela. E ela confiou em você, né? Que ela confiou em mim, cara. Confiou em mim, assim, e foi pra mim a chave da coisa. Esse conte comigo, realmente a pessoa tá contando mesmo comigo. Cara, então realmente, então esse conte comigo vai muito além do marketing mesmo. Muito Existe uma mais. essência por trás daquilo ali, cara. Porque eu não consigo ver os meus pacientes, Gabriel, com um olhar ali de dente. A pessoa vai ao meu consultório, eu quero que ela se torne meu amigo. Eu quero que ela esteja no meu consultório como se estivesse na minha casa. E isso para mim é fundamental para a gente ter um sucesso no tratamento lá no futuro. Onde esse paciente vai chegar
e vai falar, poxa, meu dentista resolveu meu problema há 10 anos atrás, Vai e lembrar. agora ele vai resolver o problema que seja da minha filha, do meu neto, enfim. Isso acontece, né? Eu já tô começando a ficar de cabelo branco, espero daqui a uns bons anos já tá com a cabecinha toda branca, mas cuidando de todos esses pacientes que têm esse carinho por mim, pelo Conte Comigo. Sim. E isso para mim, cara, não tem preço, né? É muito mais do que o financeiro até. É uma consequência o financeiro, né? Você Exatamente. realizar O profissionalmente. financeiro acaba sendo consequência. Sim, Acaba sendo consequência em tudo que a gente faz ali. é verdade. Como a gente se posiciona, como a gente fala com o nosso cliente, como a gente acolhe o nosso cliente. Acolher o nosso cliente, nosso paciente, é de extrema importância. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás e acabou eu levando para a vida, assim, até eu tento me policiar, porque eu sou uma pessoa até muito falante e tudo mais, mas deram pra gente 2 ouvidos e uma boca. Então vamos ouvir mais, falar um pouco menos, 2 olhos aqui também, observar mais, né? Então vamos observar, escutar mais e falar um pouco de menos, que de repente no ouvir a gente consegue um gancho que vai fazer a chave da virada até de outra pessoa. Não, exatamente. Uma das dicas mais valiosas do marketing, né, e às vezes muito subestimada, é você ouvir o seu paciente. Total. Ouvir o seu cliente. Total. Porque assim, ele que tá pagando tudo, cara. Ele sabe muito. Ele é a pessoa Exato. que tem que ser ouvida assim, com muita prontidão, com muita atenção. Não adianta o paciente chegar no meu consultório e falar assim, doutor, eu preciso colocar um implante porque eu perdi um dente da frente e eu querer fazer algo que não tem nada a ver com aquilo. É claro que a gente vai estabelecer um planejamento, mas a gente vai dar foco na necessidade do que ele está pedindo. Exatamente. De qual é a real necessidade. E pensando que, lógico, no cunho técnico da coisa, da gente pensar em técnica associada ao acolhimento, associada a toda uma um ecossistema. Isso aí, Exatamente. que torna a diferenciação, cara. Total. Cara, vamos lá. Eu queria pedir à produção 2 copos d'água, por gentileza, pra gente começar a aquecer aqui a garganta. O negócio tá bom. Tá bom. João, é o seguinte, cara. A nossa intenção aqui com esse bate-papo também, cara, é contribuir pra quem tá iniciando aí na área da saúde. Claro. O cara tá um pouco perdido aí, cara, não sabe como começar. E, poxa, você tem 10 anos aí de experiência, né, de carreira e tem 6 anos ali. Pode aparecer aqui, não tem problema não. E tem mais 6 anos ali. Opa, muito obrigado. Obrigado. Vou deixar aqui daqui a pouco. Perfeito. De especialização. Então, assim, conta pra gente aí na sua experiência, o que funciona e o que não funciona? Uma pergunta assim, até um pouco prática aqui. Antes e depois funciona? Cara, funciona. Eu acho que super funciona. Se o Conselho Regional dá essa liberdade pro profissional usar o antes e depois, por que não usar? Né? Então é mais um artifício que a gente tem ali de comunicação com o seu paciente, né? E de novos pacientes, novos clientes que vão chegar ali, de repente, no seu perfil e ver como que é o trabalho do Dr. João. Ele vai ver ali um antes e depois, de repente, Prático, né? de um paciente, Sim. vai ver o resultado. Poxa, de repente é aquilo que eu estou buscando e vai se identificar comigo de alguma forma e a gente fazer um trabalho bacana. Então, assim, o antes e depois uma ferramenta bacana. A comunicação com o seu paciente, de repente, isso é uma dica, hein? Para você pedir ao seu paciente que depois de um tratamento de sucesso, ele venha falar com você. De repente, até fazer um vídeo falando bem sobre aquele tratamento que você acabou de realizar para ele, né? Isso é um feedback positivo. Sim. Que o seu próximo cliente vai ter ali quando olhar nas redes sociais. Então, você ter ali um bom posicionamento, como eu já te falei, vai ajudar toda essa parte. Cara, e foi isso que você falou, um ponto importante, porque a rede social ela vai muito além de um canal de aquisição de novos pacientes. Ela também serve como um relacionamento da sua base atual de pacientes também. Total. Então, assim, aquela proximidade que antigamente os pacientes não tinham com o doutor que atende ela, hoje é possível com a rede social. E você falou de uma coisa que realmente, antigamente, os dentistas, doutores, você ia ao médico, ou um dentista, um nutricionista,
e de repente aquele médico ele precisava tirar umas férias, o que ele fazia com a secretária? Ele combinava com a secretária e falava assim, olha, durante o período de tal a tal dia, fala para os meus pacientes que eu vou estar num congresso. Então o paciente chegava lá e falava assim, poxa, o doutor está num congresso, para dizer que ele não estava de férias. Olha como que a coisa mudou hoje. Olha como que a coisa mudou. Hoje é chique você mostrar para o seu paciente o que você está fazendo. Então, o paciente quer ver realmente a sua vida, o que você realmente faz. De repente, você fez uma viagem bacana com a sua esposa, com um amigo, com uma galera, e aquele paciente hoje vai falar, olha, meu doutor hoje estava na Disney, estava na França, estava na Europa, enfim. Sim, olha como que mudou a coisa. E aqui né? até um storytelling. Porque assim, o paciente ele tem muito daquela vaidade de falar assim, olha, eu sou atendido pelo doutor João, né? Exato. E aí você fala, o doutor João que me atende tá na Disney, ele Exato, tá viajando. Então exato. assim, criam até histórias e narrativas que viram assunto, bate-papo ali na mesa do pessoal. E as pessoas confundem também muito, João, que quando você é doutor médico, né, e você vai se posicionar nas redes sociais, você tem que ser blogueiro, tem que ficar dançando, né? Cara, eu tava E falando isso com um amigo meu, inclusive, hoje sobre isso. Compartilha com a gente a experiência. Não, aí. essa Exatamente questão isso. aí de dancinha, né? A gente não precisa fazer isso. Cara, assim... De maneira nenhuma. Só um parênteses aqui. Você pode... Tá? Lógico, mas não lógico. deve, né? O CFM, ele autoriza também você fazer isso, Você tá? pode fazer à vontade. Mas... Agora, cabe você como que você quer se posicionar para os seus pacientes. Se for o doutor da dancinha, que seja... Eu, particularmente, não sou essa pessoa. Cara, tem uma frase, agora eu vou esquecer quem foi o autor da frase, acho que foi Jeff Bezos, não lembro, tá? Que ele fala assim, ele resume branding da seguinte forma. Branding é o que falam de você quando você não está presente. Então, assim, é como você é lembrado, como você é reconhecido, né? E aí você quer ser lembrado pelo doutor da dança... E aí ele negligencia toda a sua autoridade, no que você é especialista. Exato. E acaba te lembrando pro seu cara que dança. Exatamente. Né? A não ser que você queira ser blogueiro, né? Tipo assim, eu sou um blogueiro e por consequência eu sou um doutor. Aí tudo bem. Eu sou blogueiro e por consequência eu sou dentista. Tudo bem. Mas se o seu foco é atrair paciente, né? Se conectar com pacientes, conseguir mais paciente na tua agenda... Assim, de uma forma geral, falando de rede social como um todo... Né? O posicionamento é importantíssimo, como a gente está falando, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente conversa com o nosso cliente é importante demais. Mas a pessoa tem que ser real, ela não pode ser falsa. Falsa que eu diga é ela ser uma coisa ali nas câmeras e ser uma outra pessoa totalmente diferente fora dessas câmeras. O doutor João que você vai me encontrar aqui na câmera, falando com vocês todos aqui, é o mesmo cara que você vai me encontrar, de repente, ali tomando um café. Não, isso é verdade. Tá É a entendendo? mesma coisa. Então, o Gabriel já me conhece aí Sim, de outros carnavais aí também. E ele sabe muito bem, assim, como que eu sou fora da câmera, dentro da câmera, eu sou a mesma pessoa, Até porque cara. não tem como você esconder durante tanto tempo. Não dá. Isso é uma coisa que não dá. Não dá. Você não esconde por muito tempo quem você é. Uma coisa importante, essa questão do posicionamento. O profissional de saúde tem que estar muito bem, vamos dizer assim, consciente do que ele está falando, do que ele está apresentando, dos assuntos que estão sendo abordados. Ele tem que estar seguro no que ele está falando. Se ele não estiver seguro nesse ponto profissional dele poder falar do que ele está querendo falar, todo o cunho de vida pessoal dele vai acabar sendo dando muito mais foco do que o profissional. no profissional. Porque a banalização, eu acho que assim na internet, né, acaba a dancinha, a coisa grotesca ou chula. Sim. Bom, eu trato dessa maneira, me desculpem, pessoal, mas eu vejo como uma parte aonde a pessoa acaba sendo lembrado por aquilo. Exatamente. Outra coisa que me incomoda muito é
Assim, eu acho que as trends, né? Faz sentido você seguir algumas de forma estratégica, né? Tudo mais, Claro. desde que esteja alinhado com o teu posicionamento. Exato. Mas assim, existem algumas coisas que, assim, eu acho que quando você segue tendência, você já está atrasado. E tem um vídeo viral aí do Instagram, né? Até um pouco ultrapassado já, que é a pessoa cortando um coco, aí entra uma água assim na pessoa, no rosto da pessoa, Aham. aí é um corte. E assim, a gente eu já vi médico fazendo isso, geriatra, cardiologista. E, cara, não faz sentido nenhum. Não, eu acho que acaba o profissional, ele também se ilude com a questão ali do que é viral, do que não é viral. Exatamente. Né? Um vídeo viral, ele pode ser muito bom para um determinado público, Sim. mas pode ser uma catástrofe para um outro público. Exatamente. Então você, de repente, que é médico, você que é um cirurgião dentista, que você quer se posicionar de uma maneira mais séria, onde você vai falar melhor com seus pacientes, se comunicar de uma forma mais clara, com um cunho científico mais aprimorado. Sim. Eu acho que não cabe a gente entrar nesse tipo de trend. De conteúdo, né? Eu acho que existem trends, por exemplo, que se encaixariam melhor. Então é saber filtrar direitinho o que é bom para o seu perfil, o que não é bom para o seu perfil. E já que entrou nesse assunto em relação às trends, né, o que seguir, o que não seguir, cara, você nesses 10 anos de carreira aí, cara, você já viu algum caso de algum profissional aí da saúde, né, que falou alguma coisa absurda ali, você falou assim, nossa, não é possível que esse cara tá fazendo isso, Eu cara. vejo isso até hoje. Até hoje. Até hoje o que eu mais vejo são profissionais que tentam falar com o público, mas eles também não sabem o que eles estão falando, né? Então, assim, antes de eu ser... Eu falo isso até com meus pacientes. Antes de eu ser implantodontista, especialista em implante dentário, eu sou cirurgião dentista. Sim. Então, assim, a gente tem que saber muito bem o que a gente está indicando para o nosso paciente, como a gente está falando com o nosso paciente. Quer dizer, isso aí é a parte técnica, que é obrigação da gente entregar o melhor para o nosso paciente. É obrigação a gente estudar todo dia. É obrigação da gente mostrar para o paciente de maneira clara, evidente, o que é o melhor para o tratamento dele. O que é um bom planejamento, o que é uma anamnese, como ler um exame. Isso é tudo parte técnica. E se você não for bom nisso, que é obrigação, não sei nem o que você está fazendo aqui. Tá entendendo? Então, assim, a parte técnica é importantíssima, claro, por conta do posicionamento, da gente mostrar realmente o que é importante para o nosso paciente. Cara, assim, a gente vê com muita frequência, assim, umas pessoas, assim, falando... Porque, assim, existe um regulamento, né? Do que você pode fazer isso. É cada absurdo que a gente vê ali que eu acho que até extrapola um pouco essa questão do marketing e tudo mais, né? Eu falo que esse tipo de coisa não acontece só na rede social, até mesmo fora, né? Tem várias coisas que acontecem durante o comércio ali, a gente não percebe, mas são proibidas, né? Por exemplo, panfletagem, isso é proibido. Né? E o que se a gente for aqui passar numa rua de São Gonçalo, Niterói, no centro, por exemplo, a gente vê ali panfletando dentista, panfletando manicure, panfletando o nutricionista, o médico. Cara, isso é um verdadeiro cara, é assim, absurdo. Não, sim. E assim, em relação à rede social, se for para você entrar errado, assim, em alguns segmentos não, tá? Mas assim, na área da saúde, se for pra você entrar errado, melhor você nem entrar, cara. Cara, porque assim, na verdade, o Gabriel, quando a gente tá ali falando sobre saúde, é claro que eu vivo disso. Eu vivo disso. O paciente vai lá, faz o tratamento comigo, me paga e eu vivo disso. Mas tem um porém muito grande. Se eu fosse um cara antiético, eu ia lá na porta do meu consultório e ia botar o preço das coisas, ia botar o número de parcelas que de repente eu faço, o número de desconto que de repente eu posso chegar. E, cara, eu não tô vendendo uma laranja, eu tô vendendo saúde.
E o paciente tem que entender que essa venda de saúde que eu estou promovendo, na verdade não é uma venda, é uma promoção de saúde que eu estou fazendo. A promoção de saúde é o quê? Ensinar para vocês o que é saúde, de como você se higienizar, de como você identificar o que não é normal dentro do seu organismo para você procurar o profissional correto. Isso é importantíssimo, cara. Isso é importantíssimo. E os profissionais, por medo de não ganhar o dinheiro ali no final do mês, fazem de maneira errada. Fazem de maneira até muito desleal, eu vejo, né? Com essa questão de panfletagem, essa questão de preço, cobre preço. Isso é, cara, desculpa, gente, eu não vendo laranja, eu vendo saúde. Eu promovo saúde para vocês. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu sempre falo isso muito nas minhas redes sociais. No meu doutor.conte comigo, eu sempre falei, conte comigo. Isso é de graça. Contar comigo é de graça. Então, a hora que vocês precisarem mandar uma mensagem e tudo mais, como eu sempre falo nas minhas redes, conte comigo. É muito mais do que eu ganhar um dinheiro ali momentaneamente de um determinado paciente ou outro. Eu quero que vocês estejam comigo e saberem que é importante eu na vida de vocês como profissional, aonde eu vou poder estar dando um aporte qualquer que seja como dentista ou até mesmo emocional. Exatamente. Meu querido ouvinte, né? Meu querido telespectador, eu espero que você tenha pegado algum aprendizado dessa informação, até porque você não precisa gastar tempo e dinheiro, né, com seus próprios erros. Pega informações e experiências de quem já passou onde você quer chegar, tá? Agora vai ser um rápido intervalo, vai ter um comercial rapidinho aqui e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Abraço! Bem, estamos de volta com o nosso Clinicast e agora, para voltar ao nosso bate-papo, eu vou fazer uma pergunta sobre futuro, cara. Sobre tecnologia. Você deve perceber... Futuro eu não sou evidente, não. Não, não, né? Cara, existe uma filosofia de vida, né? Enfim, é o estoicismo, né? Ele fala sobre você viver sempre o presente. Porque já se passou o passado e o futuro a gente não tem controle dele, né? Ainda vai acontecer. Mas, enfim, então eu vou até trocar minha pergunta. Vamos falar de tecnologia, né, cara? Bora. Você deve perceber, obviamente, você é um cara antenado, que as IAs, né, chegaram com força aqui no Brasil, no mundo inteiro, verdade, né? Verdade. E como que você consegue correlacionar IA, né, com o teu mercado, com o teu trabalho? Você acha que vai tirar essa profissão? Acho que não, porque você, enfim... Cara, isso aí, eu acho que a IA, acho que as pessoas estão muito preocupadas com essa questão, assim, cara, a IA vai perder, vai me substituir no mercado. Cara, nenhuma inteligência artificial vai substituir o poder criativo do que uma mente humana faz, né? Eu acredito muito mais na questão humana da coisa. Mas as IAs, eu sou mas super a favor de usar, sim. Tem que usar, Gabriel, tem que usar. Se a gente não é bom, por exemplo, redigindo um texto, por que eu não vou usar uma ferramenta que não vai me auxiliar nisso? Sim. Por exemplo, no meu âmbito profissional, existe uma determinada IA hoje, onde eu boto a radiografia, mando essa radiografia para essa inteligência artificial e ela vai identificar exatamente que implante é aquele. Exatamente. De qual marca, tamanho, posição e tudo.
E porra, como isso facilita na hora da gente pegar, de repente, um paciente que chegou com implantes já colocados, eu preciso reabilitar porque foi um outro profissional que fez e eu não tenho como saber que implante teoricamente é aquele. Sim. Então, o que seria a melhor ferramenta hoje? Eu pegar essa radiografia, jogo lá na IA, ele já me dá um posicionamento de falando, ó, esse implante aqui pode ser esse ou esse. Já me dá já clareia aqui para eu poder conseguir reabilitar o meu paciente da maneira mais assertiva, né? Não, então, assim, eu tô dando um exemplo de IA, mas, cara, o ChatGPT aí, que é o que tá na boca do povo, vamos dizer assim, então, o cara que precisa hoje redigir um texto, eu não vejo problema nenhum, de repente, tá ali e falar, eu quero um texto assim, assim, assado, da maneira assim, assim, assado, falando de maneira que tem... Enfim, tem que ser usado. Eu acho que a ferramenta tá aí pra gente ser usada assim. E futuro não é amanhã, é hoje. Por incrível que pareça, o futuro é o presente, é o que a gente vive a cada segundo. A cada segundo já é o futuro, pra gente parar pra pensar, né? Passou um segundo, já foi o futuro, e já tá lá no passado também. Então eu vejo muito o futuro como o agora. A gente pegar essas ferramentas que a gente tem hoje e usar da maneira mais assertiva para os pacientes, para os clientes, para quem for que você for usar a inteligência artificial. Não, e assim, tanto para o cunho operacional, como você falou, mas Sim. assim, também no cunho comercial, né? Total, Hoje a gente já consegue trabalhar com as ferramentas de IA, por exemplo, para fazer um pós-tratamento, por exemplo. Porque assim, até o paciente chegar na tua clínica, né, e consumir de você, fazer um tratamento contigo, existe um pós, que às vezes é negligenciado. E hoje em dia, com as IAs, né, você já consegue fazer um follow-up de pós-tratamento mandando um áudio com a sua voz. Exato. Falando assim, tudo bem, fulano de tal, você já se recuperou, enfim, você consegue mandar um áudio com a sua voz, assim, automatizado. Nem foi você que preparou esse áudio. Exatamente. Assim, porque às vezes, né, Gabriel, isso me afasta da minha paciente, mas assim, às vezes uma clínica de alto volume, ela não consegue fazer isso manualmente com cada paciente, né? Eu acho que você se afastar do seu paciente é você não estar comunicando com ele da forma correta. Exatamente. Né? Independente da ferramenta que você vai usar, se seja uma inteligência artificial ou se você vai humanamente ali digitando ou conversando com o paciente, tendo esse follow-up com o paciente, né? Assim... Ou você usa a inteligência artificial, ou não usa, aí vai do seu critério, né? Se eu puder usar, eu vou usar. Se eu vou me sentir menos comunicando com o paciente, cara, sinceramente eu não me vejo assim tão desumano se eu for usar uma IA para esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, eu acho que eu vou otimizar o meu trabalho, né? Vou otimizar a comunicação com o meu paciente e vou continuar dando um aporte muito mais satisfatório para aquele paciente. Você imagina só, Gabriel, a gente tem uma inteligência artificial hoje que a gente vai mandar uma voz com a nossa voz ali, um texto preparado para aquele determinado paciente e aquele paciente vai não achar que é você que está falando ali, mas ele vai ter toda a noção de que ele está sendo acolhido. Sim. Eu acho muito pior você não fazer. Você operar o paciente, chegar 2 semanas depois, e aí, fulano, tá bem? E ainda fala assim, né? Fala de maneira mais drúxula possível. Então, assim, eu acho que a comunicação com o paciente, não só no antes, após e no durante, né? É todo um contexto. É como eu falei, meus pacientes acabam virando meu amigo, porque eu estou em contato o tempo todo. Não que eu vá sair pra gente ir pra balada junto, não é isso. Mas o paciente tem acessibilidade a mim. Entendi. Isso é importante.
essa proximidade. E a inteligência artificial está ajudando o profissional, ainda mais nessas clínicas com uma rotatividade grande, como você mencionou. Isso aí já ajuda, porra, anos-luz lá na frente a pessoa. Então, assim, a pessoa que não está usando a inteligência artificial hoje, cara, ou tá ficando mais para trás aí no mercado. Pra trás, E assim, existe aquela máxima, né, olha, isso aí tá emburrecendo as pessoas, né? Você Até não que consegue ponto? mais pensar. Cara, eu discordo porque, assim, eu penso da seguinte forma, tá? A inteligência de uma pessoa, na minha cabeça, ela é mensurada pelas suas perguntas, não pelas suas respostas, né? Exato. Foram as maiores perguntas que veio a roda, né? Que veio as maiores invenções da humanidade. Então, assim, e realmente, se você usar o próprio GPT mesmo, né? Que é a mais conhecida das IAs aí, se você usar um prompt, né? Uma pergunta, perdoa a expressão, perdoe meu francês, pergunta burra, ele vai te dar uma resposta limitada, entendeu? Então, assim, Verdade. não é sobre a máquina, é como você manuseia a máquina a seu favor. É entendeu? verdade, é verdade. É a mesma coisa que uma pessoa. Você coloca uma pessoa que não sabe dirigir um carro numa estrada e uma pessoa que sabe dirigir, né? Eu tenho certeza que uma pessoa que não sabe dirigir, ela não vai conseguir nem tirar o carro do lugar, né? Então é mais ou menos por aí, uma analogia assim, até meio esdrúxula, mas é uma analogia até pontual a ser feita. A gente tem que também aprender a usar a inteligência artificial. Ser inteligente para usar a inteligência. Então, exatamente. Né? Boa, Então, gostei disso aí. É ser inteligente nesse ponto. A inteligência artificial, ela tem que ser estudada. Não adianta, ela não vai fazer tudo para você. Lógico que vai. Mas, ao mesmo tempo, também não vai. Se você não der os comandos corretos, se você não fizer as perguntas corretas. Eu não lembro qual era o filósofo que falou agora, mas eu lembro de alguma coisa onde falava sobre essa questão da pergunta, como você falou, as maiores invenções vieram as maiores perguntas, né? Exatamente. Então, o questionamento, isso aí. você se questionar, já ajuda você a fazer um reflexo sobre o que você está, de repente, até passando para o seu paciente em questão de estudo, de questão pode ser questão técnica, pode ser questão de tecnologia, de comunicação, de vários pontos na saúde, por exemplo, que a gente está falando aqui mais sobre a galera da saúde. Então, assim, eu acho que é importante essa questão da pessoa saber usar a inteligência artificial, estudar isso. É importante demais. Concordo. E, cara, agora um outro assunto aqui. Vamos lá. Eu queria que você compartilhasse com a gente o seguinte, cara. O que você gostaria de... Hoje você já deve ter uma bagagem, né, muito elevada na sua carreira, com suas experiências. O que você gostaria de saber com o que você sabe hoje, quando você iniciou a sua carreira lá atrás? Cara, olha, uma boa pergunta. Uma boa pergunta para... Uma pergunta boa, né? A gente para pra pensar. Então, então, pergunta boa, a gente para pra pensar pra gente achar uma solução e uma resposta correta para isso. Então, assim, o que eu faria? Como é que era mesmo? O que você sabe hoje que, se você soubesse no início da sua carreira, faria toda a diferença e mudaria teu jogo, cara? O que mudaria o jogo naquela época? O como conversar com o paciente, o como se comunicar com o paciente, com quem eu quero falar. É muito importante, não só como dentista, profissional de saúde, médico, nutricionista, que a gente queira abraçar todos, né? Eu lembro quando eu me formei, perguntava assim para mim, assim, João, mas você vai atender quem? Eu falei, vou atender todo mundo. Eu não tinha distinção pra coisa. Eu não sabia o que era um público-alvo. Um ICP, né? Tá entendendo? Então, assim, eu acabava falando, não, eu atendo todo mundo, eu sou um dentista aqui, ó,
abraço qualquer coisa. E não é por aí. Não é por aí. É muito boa. Hoje eu tenho muitos pacientes que eu fico com o coração na mão querendo atender, mas hoje eu não tenho tempo para atender os pacientes, alguns pacientes. Então eu estou preferindo fazer hoje um bom direcionamento para quem eu confio, para a gente poder continuar fazendo uma comunicação. E uma coisa muito importante que eu aprendi nesse tempo de estrada que eu tenho aí é: se você não sabe um determinado assunto, se você não sabe um determinado procedimento que você teoricamente às vezes precisa fazer em um determinado paciente, seja bem sincero com o seu paciente. Não minta para o seu paciente, não se aventure em coisa que você não saiba. É importante que você tenha o profissionalismo de botar a mão aonde você alcança, de você poder chegar para o seu paciente e falar assim: olha, isso aqui eu sei, isso aqui eu posso fazer por você, isso aqui eu não sei, eu vou te encaminhar para uma pessoa que vai fazer um trabalho muito bom para você. Eu ficaria extremamente feliz de ir num médico, de ir num dentista, e se ele não souber aquele determinado procedimento, ele me falar: olha, eu não sei, vou te passar para um especialista nessa área. Isso é importante, cara. Isso é importante. Você saber aonde a sua mão alcança, mas você ter a noção que a parte técnica é muito importante para que você se posicione para os seus pacientes, para o seu cliente. E isso, para mim, foi o que mudou o jogo. Mudou o jogo e é o que eu, de repente, faria novamente. Entendi. Faria novamente para chegar Fizesse isso mais cedo seria melhor, né? Com certeza, com certeza. Eu vou te falar que nos meus 10 anos de carreira ainda, que vão ainda vir muito mais anos ainda, mas nesses 10 aninhos aí, eu vejo que eu tenha perdido uns 5 anos. Uns 5 anos. Aprendendo. Uns 5 anos aprendendo a como não fazer, na verdade. Porque nesse período que realmente foi difícil para mim e tudo mais, foi o período onde eu aprendi o que não fazer. Eu aprendi na marra, Gabriel. Eu tive que aprender na marra. Eu tenho até outros amigos que estão aqui presentes também, que eles podem até falar também, mas viram de perto, desde a época que eu me formei até hoje, quem eu sou, para poder mostrar tudo que eu tenho para mostrar para meus pacientes. Então, assim, não é do dia para amanhã também que a gente vai conseguir mudar a coisa. A virada de chave não está da noite pro dia. É claro que você pode dar uma sorte danada. Sim. De você, de repente, virar ali na internet de alguma maneira, você comunicou de alguma maneira certa, que você viralizou. Sim. Mas se você também não saber nutrir aquilo, você também, daqui a pouco, vai cair no esquecimento novamente. Como aconteceram com inúmeros influenciadores aí na internet, que não são nem de áreas de saúde. São áreas aí de criação de conteúdo, né, Gabriel? Uhum. Pessoas aí que viraram e, de repente, cara, onde estão essas pessoas? Não é verdade? Sim. Então você pensa numa pessoa. Lembra do pessoal Para Nossa Alegria? Sim, sim. Cara, isso foi um boom na internet de uma maneira, acho que foi em 2010, alguma coisa do tipo. Cadê eles? Será que eles nutriram de repente, os seguidores dele à medida que os anos foram passando para poder aquilo ser consolidado? Né? Então, assim, você tem que nutrir muito bem os seus pacientes desde o início da sua carreira até os dias de hoje. E eu falo muito mais até, não só para a pessoa quando se forma. O posicionamento está desde quando você está na faculdade. É onde você vai entender ali que tem professores que estão para te ensinar, não estão ali para te julgar. Existe uma diferença muito grande disso, né? Do julgamento do ensinar, né? Tem muito colega meu que eu lembro de época de faculdade que evitava às vezes de fazer uma pergunta pro professor
por medo, por vergonha, por qualquer determinada outra coisa ali que não ia funcionar. Mas acabou que eu, como dentista, aconselho a essas pessoas de hoje a se posicionarem desde a época de faculdade. Tirem foto com seus amigos de faculdade, nos eventos de faculdade, nos trabalhos que vocês fazem, nas apresentações que vocês fazem, que são tão, assim, dá aquela tremedeira na faculdade também, né? Mas é a hora que você tem todo o poder de mostrar aos novos pacientes que estão vindo aí que você está se preparando como profissional e você vai entrar no mercado a qualquer momento. Exatamente. Então, assim, o rapaz ou a menina que está hoje na faculdade aí, eu acho que ele tem que começar a já mudar o jogo ali, na faculdade. E aí, pegando esse gancho, né, eu quero até te fazer uma pergunta aqui. Se tivesse que dar um conselho para quem está começando a fazer marketing no teu segmento, cara, o que você falaria? Como que essa pessoa pode conseguir seus primeiros pacientes, essa primeira relevância? Na verdade, como marketing, eu penso numa coisa. Para eu poder procurar uma agência de marketing, eu tenho que entender primeiro como funciona o meu marketing, aonde eu quero chegar. Eu falei isso um pouco, alguma pergunta atrás. Aonde que eu quero chegar? Qual é o público que eu quero atingir? Com quem que eu quero falar? Isso tudo é importantíssimo na hora da gente se comunicar, na hora da gente conversar com esse novo cliente, esse novo paciente que seja, né? Uhum. Não, exatamente. Assim, você primeiro tem que entender para quem você vai se comunicar e o que você vai fazer para depois você... E existe uma forma de você conseguir definir isso, cara? De como você conseguir encontrar esse ICP, esse cliente ideal? Ou é muito subjetivo, é muito particular? Cara, aí que tá. Eu acho que é uma coisa que você tem que pensar muito bem no seu pessoal até, né? Eu, como implantodontista, claro que meu público aí é um público um pouco mais velho, né? Pessoas que de repente perderam um dente, que querem reabilitar, mas não que eu não atenda pessoas mais jovens que de repente querem fazer um outro tipo de tratamento. Mas eu entendi que o meu público é um público mais velho, por conta da implantodontia. Então cabe ao profissional, de repente, fazer uma reflexão e entender qual é o público dele, aonde ele quer chegar, para exatamente ele ser um pouco mais assertivo na hora de escolher o seu marketing. Não adianta, de repente, eu me comunicar com uma pessoa de 50 anos falando como um odontopediatra, por exemplo, E assim, que está falando ali, de repente, para mães, para um pessoal um pouco mais jovem. É diferente a coisa. Não, e é importante você frisar isso porque, assim, às vezes isso é fundamental definir. Vou dar um exemplo aqui prático, né? Existe hoje uma linguagem mercadológica, né? Que é o B2C, né? E o B2B. Uhum. Para não ficar muito tecnês aqui, o B2B é Business to Consumers, quando você tem um produto que vende para qualquer pessoa. E B2B é quando você é uma empresa que vende para outras empresas. Então, assim, a gama, as oportunidades são menores, sendo que você faz vendas maiores porque você vende para a empresa. E pegando essa referência aqui, eu vou trazer um exemplo da área da saúde, né? Se você pegar, por exemplo, um cardiologista, faz muito sentido, às vezes, você preparar um conteúdo focando no geriatra. Sim. Porque o geriatra ele vai te indicar paciente. Sim. Então, se você construir conteúdo, às vezes, claro que isso é estratégico, tá? Você pode construir um conteúdo B2C também, sendo cardiologista. Não, eu particularmente, né, eu me encaixo nos dois modelos, tanto B2B quanto B2C. Porque eu vendo meu serviço para outras clínicas, onde eu vou a outras clínicas fazer um tratamento odontológico para paciente, ou para o paciente que já vem direto para mim, que é o meu paciente ali. Então, que vai direto para o meu consultório. Não que aquele paciente de uma determinada clínica não venha para mim depois.
mas eu não estou pensando nisso. Eu penso em fazer o tratamento ali para o B2B ou para o B2C, ser bem distinto com a coisa. Mas eu vendo para os dois modelos. Entendi. Eu não Faz vejo muito problema sentido. quanto vender esses dois modelos. Exatamente. Então, João, papo muito bom, tá? Muito conhecimento adquirido por aqui. E, João, deixa um recado pro pessoal que tá te assistindo aqui agora, cara. Olha, gente, eu quero deixar um super recado. Vocês aí que estão ainda com dúvida sobre marketing, sobre posicionamento, isso é uma questão muito importante da gente frisar para a gente poder conseguir aí ter um sucesso bacana na nossa profissão. E o Gabriel é uma pessoa que eu dispenso comentários, é um cara que sempre ajudou e ajuda muita gente nessa questão. Qualquer dúvida que vocês tenham também, podem contar com ele e podem contar comigo. Conte comigo. Conte com ele. Então eu vou deixar aqui de novo o Claro, meu Instagram. claro. Lembrando, pessoal, que eu mudei o meu Instagram tem pouco tempo, tá? Eu tive um problema na minha conta e então eu passei do Dr.Joãolongo e agora é o Dr.Conte Comigo. Então, repetindo, Dr.Conte Comigo. Dr.Conte Comigo. É fácil, é fácil. É intuitivo. É só você lembrar de contar comigo que vocês vão lembrar de mim. Então é isso. Você é de Niterói, né? Sou de Niterói. Ah, sou então de tá tudo Niterói. pertinho, tudo em casa. Tudo em casa. Eu vou deixar depois também pro pessoal aqui o endereço direitinho. Botar na edição e produção, tá? É o pessoal... eu tô ali localizado na Miguel de Frias, tá? Top. Número 150. Então, assim, quem quiser também, me procura lá no Instagram, no doutor.conte comigo. Me manda uma mensagem. Lá também você vai encontrar o link pro meu site e também vai encontrar também o link pro meu WhatsApp. Vai fazer diretamente uma chamada comigo. Não tem esse negócio de falar com secretária. É tudo direto comigo. Olha o privilégio, Tá? cara. Então, olha a diferença. Você vai fazer uma marcação de consulta direto com o seu doutor, tá? Então, gente, conta comigo e lembre-se de qualquer dúvida, só falar. Tamo junto. É isso aí, agradeço a sua atenção até aqui, obrigado por chegar até aqui, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fiquem ligados nos nossos próximos episódios. Abraço, até logo.